Na seção de Biologia do movimento ortodôntico, aprendemos a importância de se controlar parâmetros como a intensidade e a direção das forças aplicadas, a fim de obtermos respostas celulares apropriadas para uma movimentação dentária segura e efetiva. Agora, na seção de Mecânica, vamos nos aprofundar nos conceitos elementares da física aplicada à ortodontia. Conhecer os fundamentos biomecânicos da clínica ortodôntica faz com que não nos tornemos mais reféns de qualquer aparelho ou técnica ortodôntica. Muito pelo contrário, na verdade aumentamos nossos recursos terapêuticos para a aplicação das forças ortodônticas. Vale lembrar que a força é o principal personagem da movimentação dentária, e é por ela que iniciaremos nossos estudos de mecânica. Hoje utilizaremos nosso quadro branco, afinal esse tema requer muitos desenhos e muita visualização para sua correta compreensão. Vamos iniciar definindo força, como sendo a ação de um corpo sobre outro. Como estamos falando de força ortodôntica, os corpos que aplicam as ações constituem os nossos aparelhos, os quais podem ser molas, elásticos, fios ou qualquer agente capaz de aplicar um estímulo mecânico aos dentes. Estes, por sua vez, representam os corpos que recebem as ações dos aparelhos. Forças mecânicas geralmente provocam deformação e ou movimento dos corpos em que atuam. Como os dentes são considerados corpos rígidos perante as forças que aplicamos, o único resultado possível será o movimento dos dentes. E é exatamente esse resultado que queremos entender e até mesmo prever, pois é isso que o ortodontista deve fazer em seu dia a dia clínico. Para entender a força ortodôntica, precisamos saber que ela constitui uma grandeza vetorial, portanto sua definição requer o conhecimento de 3 atributos essenciais. São eles: o ponto de aplicação da força, sua magnitude e sua direção e sentido. O ponto de aplicação representa o local de contato do nosso aparelho com o dente a ser movimentado. Sempre que possível, é o profissional que determina esse ponto. Por exemplo, você pode escolher aplicar uma força diretamente em um bracket, o qual denominaremos ponto 1. Ou você pode aplicar sua força em uma pequena extensão de fio ligada ao bracket, e neste caso teremos um ponto 2. Ou ainda, você poderá optar por conectar sua mola em uma grande extensão de fio ligada ao bracket. E aqui teremos o ponto 3. Intuitivamente, já sabemos que essas 3 situações provocarão movimentos diferentes. Entretanto, antes de prevermos os movimentos resultantes, precisamos analisar os outros atributos da força. Vamos exemplificar que você optou pelo ponto 1, ou seja, seu ponto de aplicação será o bracket, e sua mola está conectada a um mini implante localizado a uma certa distância do ponto de aplicação. A magnitude da força dependerá das características da mola, e suponhamos que neste caso o valor aplicado seja de 50 gramas, o qual será obviamente percebido tanto pelo mini implante quanto pelo dente. Como o mini implante estará fixo, vamos nos concentrar em nosso objeto de interesse, que é o dente. Percebam que a conexão das extremidades da mola define um dos parâmetros mais importantes de todos, a linha de ação da força, que neste caso pode ser facilmente visualizada pela própria mola. Podemos analisar a inclinação desta linha em relação a algum plano de referência. Se nossa referência for o plano oclusal, por exemplo, veremos que a linha de ação da força encontra-se a 40 graus desse plano, e este ângulo pode ser denominado ângulo de incidência da força. Como eu disse, a linha de ação da força representa seu atributo mais importante. Vejamos o porquê. Seguindo em nosso exemplo, em que já definimos a linha de ação de força desejada, você poderá aplicar sua força em absolutamente qualquer ponto ao longo dessa linha, e o movimento resultante será sempre o mesmo. Isto é, se ao invés de inserir sua mola diretamente no bracket, você resolver criar uma configuração de aparelho e aplicar a força em um ponto à frente do anterior. Se este ponto estiver na mesma linha de ação, nas 2 situações o seu movimento será essencialmente o mesmo. Este princípio denomina-se Lei da Transmissibilidade. Resumindo, ela estabelece que pontos de aplicação distintos ao longo da mesma linha de ação da força provocam exatamente os mesmos efeitos. Para finalizar essa explicação, vamos tentar prever os movimentos resultantes em nosso exemplo inicial, no qual selecionamos 3 pontos de aplicação distintos, os quais neste caso também estabelecem 3 linhas de ação de força diferentes. Vocês acham que os movimentos resultantes serão semelhantes? Obviamente que não. Como temos 3 linhas de ação de forças diferentes em cada situação,
certamente poderemos prever 3 movimentos dentários resultantes, distintos, de acordo com a linha de ação escolhida. Se aplicarmos a força no ponto 1, teremos um movimento de inclinação, no qual a coroa se movimentará mais do que a raiz, e o dente sofrerá leve intrusão. Se optarmos pelo ponto 2, o dente se movimentará com mínima alteração do seu longo eixo, e sem mudança significativa no sentido vertical. E, finalmente, a aplicação da força no ponto 3 provocará leve extrusão e maior movimento radicular. Ainda não estamos realizando uma previsão exata dos movimentos, mas já fica claro nessas imagens a soberania da linha de ação da força como determinante da direção do movimento obtido. Recapitulando, na animação de hoje revisamos os atributos básicos da força ortodôntica. São eles: magnitude, ponto de aplicação, direção e sentido das forças. Sempre que formos planejar e realizar uma movimentação dentária, especialmente em casos mais complexos, precisamos estar bastante atentos a esses parâmetros básicos. Mas este foi apenas o início da história. Jamais teremos exatidão em nossas previsões de movimentos se não conhecermos bem os conceitos de centro de resistência e momentos. São estes assuntos que nos aguardam em nossa próxima aula.